Está ainda encontra congestionamento no sentido Castelo Branco, desde a saída da Ayrton Senna até a aproximação com a rodovia Presidente Dutra e depois mais à frente da rodovia Anhanguera até o Cebolão. Já na direção da Ayrton Senna, tudo parado na altura do sistema Anhanguera Bandeirantes. 8h35. Jornal da CBN. Voltamos a acionar a reportagem em Brasília. Informações da Gabriela Echenique. Bom dia. Oi, Milton, bom dia. Em meio à rusga com o presidente do Senado pela indicação de Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo, o advogado-geral da União divulgou uma nota agora com elogios a Davi Alcolumbre e se colocando à disposição dos senadores. Nessa nota, Messias chama Alcolumbre de líder autêntico, diz que tem grande admiração e apreço por ele e que os dois mantêm uma relação saudável, franca e amigável. A nota é vista, Milton, como uma tentativa de acalmar os ânimos após Davi Alcolumbre ter ficado bastante irritado com a indicação e, com isso, Lula acabou não indicando quem ele preferia, que era Rodrigo Pacheco, a vaga de ministro do Supremo. Lembrando que horas após Lula anunciar o nome de Jorge Messias para essa vaga, o presidente do Senado decidiu colocar no plenário uma pauta-bomba que pode custar 20 bilhões de reais aos cofres públicos, a aposentadoria especial de agentes de saúde. Messias afirmou que os dois juntos podem aprofundar o diálogo e encontrar soluções para valorizar a política. O advogado-geral da União, que começa hoje o corpo a corpo no Senado para angariar votos na casa, né? O périplo não vai ser fácil, já que apurações internas apontam que o advogado-geral da União ainda não tem nem 30 votos favoráveis, são necessários 41, mas Messias está disposto a bater na porta dos 81 gabinetes da casa. Na nota, ele afirma que ele exalta o papel do Senado ao afirmar que é um espaço nobre de definição dos rumos da sociedade. Milton. As informações de Brasília foram da Gabriela Echenique, agora que são 8h37. O Jornal da CBN tem a oportunidade de conversar agora com o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, a quem a gente agradece pela gentileza de estar conosco aqui nesta manhã de segunda-feira, depois de 2 semanas intensas de negociações. Embaixador, bom dia e muito obrigado. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Bom dia, embaixador. Embaixador André Corrêa do Lago, o senhor já deixou o Pará, já deixou o Belém do Pará ou permanece por aí? Não, eu ainda tô em Belém. Estou voltando hoje para Brasília. Tá certo. Embaixador, a ausência do plano para abandono dos combustíveis fósseis frustrou muita gente, muitos participantes da COP30. Essa pode ter sido assim, a principal derrota da conferência? Olha, o primeiro não teve ausência porque teve o anúncio. O que aconteceu é que isto não entrou dentro da dimensão formal da conferência. Porque para qualquer coisa entrar na dimensão formal da conferência, tem que ter consenso, ou seja, 195 países têm que estar de acordo. E esse tema, você pode imaginar, é um tema muito divisivo, é um tema muito complexo, e, portanto, ele cresceu imensamente politicamente, mas ele não entrou formalmente dentro da conferência. Ainda existe alguma possibilidade, embaixador, da discussão desse tema, né, do mapa do caminho para a eliminação dos combustíveis fósseis, avançar enquanto o Brasil segue na presidência da COP, ou seja, até a próxima edição do evento? A ideia justamente é nós fazermos na presidência da COP brasileira, ou seja, a partir da semana que vem, eu estou pensando só nos diazinhos para dormir, mas vai ser provavelmente a partir desta semana. Nós vamos começar, e já tínhamos começado a preparar, esse mapa do caminho sob a coordenação do Brasil. Então, nós vamos coordenar esse estudo e o de desmatamento como contribuições da presidência brasileira da COP. Porque o tema do desmatamento também se imaginava um avanço maior nesse processo. A impressão que o senhor ficou ao final desses dias todos é que os países estão realmente dispostos a enfrentar essa questão da mudança climática? Olha, depende. Quando a gente falou os países, eu acho que tem dimensões aí, tem muitas coisas que muitos países querem e tem muitas coisas
que alguns países querem. Mas, infelizmente, só entram na COP, só podem ser aprovados na COP o que todos os países querem. Então, aí as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas aí, o que tem acontecido nesses 30 anos é que você vai avançando os temas. Primeiro eles ganham uma dimensão política e, pouco a pouco, eles vão ganhando uma força técnica, uma força de debate, de discussão, para que ele finalmente vire um tema de uma decisão da COP. Então, por exemplo, nós tivemos uma decisão da COP sobre gênero e mudança do clima. Então, se diz, nossa, mas gênero, nessa altura, já devia estar há anos, né? Isso precisou de um certo tempo de maturidade para que o tema virasse uma decisão da COP. Então, o que a COP revelou é que tem muitos países, cerca de 80 países, 80 e poucos países, que já estão prontos para falar do mapa do caminho para o fim dos fósseis, mas também tem 80 e poucos países que disseram que não querem ouvir falar do assunto, literalmente, ou seja, que ele não pode entrar no texto de uma decisão. Considerado isso, qual seria a estratégia, então, para tentar encontrar um caminho melhor para isso numa redução do uso ou uma substituição do uso dos combustíveis fósseis ao longo dos anos? Olha, isso já está acontecendo, né, Milton? Já existem muitos e muitos exemplos de países que já entraram numa economia na qual a projeção de uso de fósseis já tem o seu limite. Então, tem países, por exemplo, acho que o exemplo mais conhecido é o da China. Quer dizer, a China ainda é um grande consumidor de carvão pela sua infraestrutura atual, né? Mas ela clarissimamente já está fazendo a transição para os renováveis. Então, todo o aumento de energia que é necessário, evidentemente, sobretudo nessa nova economia, o aumento de disponibilidade de energia já está entrando nas energias renováveis e um pouco fica como duas economias paralelas, né? Uma economia do passado e uma economia do futuro. E as duas convivem durante um certo tempo. Embaixador, e qual seria, na avaliação do senhor, o principal avanço que nós tivemos? O senhor nos ouve bem? Estou te ouvindo agora. Certo. Qual seria o principal avanço que nós tivemos nesta edição da COP? Eu acho que nós tivemos muitos avanços na parte formal e na parte política. Então, na parte política, isso que a gente está falando foi um enorme avanço político, ou seja, o tema nunca ganhou o espaço que ganhou agora para a gente continuar trabalhando com vistas a um avanço formal. Mas dos avanços formais, eu acho que teve um reconhecimento de que os esforços que estão sendo feitos até agora, por mais que tenham bons resultados, ou seja, nós estamos diminuindo as emissões, nós estamos conseguindo avançar no combate à mudança do clima, mas o ritmo ainda não é o correto. Então, você sabe que antes do Acordo de Paris, a ciência dizia que a gente ia ultrapassar 4 graus. Agora, depois desses esforços, a ciência diz que a gente vai ultrapassar tipo 2 graus e meio. Então, a gente sabe que já é uma melhora, mas a gente também sabe que a ciência insiste agora que não podemos passar de 1,5. Então, essa coisa que falta foi plenamente reconhecida dentro da COP, formalmente reconhecida, e, portanto, os estímulos a fazer muito mais são necessários. Embaixador, fazendo uma pergunta aqui, que é aquela pergunta que a gente recebe no WhatsApp a toda hora, desde que a gente começou a falar de COP30. Cidadão perguntando o seguinte, mas de que adianta toda essa discussão na minha vida? Adianta muito, porque é o seguinte, você pega a economia do futuro, que é a economia de quem está nos ouvindo, ou seja, como é que a gente vai fazer os países avançarem, se desenvolverem, melhorar a vida das suas populações. Então, nesse contexto, você tem que ter direcionamentos. Então,
se você, como nós já temos, acentua o direcionamento de uma transição para uma economia de baixo carbono, os governos têm que avançar nesse sentido, porque são compromissos internacionais. Por isso que é muito difícil você ter o consenso, porque qualquer decisão da COP tem um impacto econômico imenso nos países. Então, esse direcionamento vem das COP. Então, por isso que todo mundo vem, né? Nós tivemos 195 países, por isso que é um tal desafio que, por exemplo, os Estados Unidos, que está defendendo outros interesses econômicos, saiu da COP. Então, eu acho que nós avançamos muito em explicar, em traduzir para o cidadão comum o que é a luta contra a mudança climática. Eu espero, aliás, mas nós ainda temos esse ano todo pela frente com a presidência brasileira. O Brasil só assumiu a presidência há 12 dias atrás. E temos muita. Embaixador André Corrêa do Lago, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco. Um bom descanso e boa retomada das discussões na sequência. Muito obrigado, até mais. Muito obrigado, Cássio e Milton. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Tudo de bom. Obrigado. Embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, conversou com você no Jornal da CBN. Nós temos agora informações do Felipe Igreja. Tivemos mais um voto lá no plenário virtual e o voto é do Flávio Dino. Conta pra gente, Felipe. Exatamente, Milton. Mais um voto no sentido de referendar, de confirmar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio Dino, portanto, presidente da primeira turma, é o segundo a apresentar a sua manifestação e diz que acompanha integralmente o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Em um dos trechos da sua manifestação, Flávio Dino cita inclusive as fugas para outros países de deputados federais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirma que essas fugas de parlamentares perpetradores de crimes similares e conexos com o uso de ardis diversos demonstram a ambiência vulneradora da ordem pública em que atua a organização criminosa chefiada pelo